Espaço de resultados infinitos, modelos discretos e modelos contínuos. Vamos começar com os modelos discretos. Esta parte da matéria referem-se a alguns modelos que não são tão simples como os anteriores e que normalmente têm formas próprias de calcular a probabilidade. Por vezes tem mesmo algumas fórmulas que são utilizadas de modo adequado. Vamos começar com o primeiro modelo, que é um modelo discreto. Chama-se modelo de Poisson. Este modelo usa-se sobretudo para as variáveis que representam o número de vezes que determinado fenómeno ocorre num dado período de tempo. Vamos ver um exemplo. Exemplo, o número de aviões que chegam a um aeroporto por dia. Imaginemos que, por exemplo, em média chegam 20 aviões por dia a um determinado aeroporto. Imaginemos que, em média, chegam 20 aviões por dia a um determinado aeroporto. Nós podemos querer calcular a probabilidade de, num dia qualquer, chegarem a esse aeroporto, por exemplo, 22 aviões. Qual será a probabilidade? É o que vamos ver. Existe uma fórmula própria para este tipo de situação. A fórmula, esta que aqui está, vamos ver por partes. Probabilidade de x igual a k, neste caso dos aviões, seria probabilidade de x igual a 22. É sempre igual a e elevado a menos lambda, portanto este símbolo, que se diz lambda, este lambda é o mesmo do que a média, podemos ver aqui. No exemplo dos aviões, o nosso lambda seria, por exemplo, 20, corresponde à média. Curiosamente, neste modelo, a variância dá exatamente o mesmo valor, que é exatamente igual ao valor da média. Portanto, isto é o lambda, que é a média. Depois temos aqui lambda elevado a k, em que o nosso k, naquele exemplo, seria o 22. Reparamos, o lambda seria o 20. E aqui temos o k novamente com um símbolo de exclamação à frente. Este símbolo de exclamação matematicamente lê-se factorial. Este factorial obtém-se fazendo assim. Se quisermos 0 factorial, é 1. Se quisermos 1 factorial, também é 1. Depois, se quisermos fazer 2 factorial, é 2 vezes 1. Se fizermos, por exemplo, 3 factorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Se quisermos 4 factorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, temos aqui, curiosamente, todas as calculadoras científicas, nomeadamente as gráficas, costumam trazer este símbolo. Por exemplo, nas calculadoras Texas, este símbolo costuma estar em MAT, há uma tecla que é MAT, procuramos probe e depois procuramos, aparecerá o sinal de exclamação que significa o factorial. Nas calculadoras Casio, vamos à tecla OPTN, dentro do OPTN procuramos PRB e procurando encontraremos também o símbolo factorial. Vamos ver um exemplo de aplicação com o modelo de Poisson. O número de clientes que entra por hora num estabelecimento comercial segue uma distribuição de Poisson de média 10. Ora, esta média 10 vai ser o nosso lambda do modelo que vimos ainda há pouco. Qual é a probabilidade de numa hora entrarem 8 clientes? Na forma que vimos, estes 8 clientes vai ser o nosso K. Depois temos qual é a probabilidade de numa hora entrarem pelo menos 2 clientes nesse estabelecimento. Sobre a primeira linha, apenas vamos substituir na fórmula que acabamos de ver por estes valores e ver quanto é que dá. Em relação à segunda linha, que já vamos passar para a resolução, em relação à segunda linha, entrarem pelo menos 2. Pelo menos 2, nós interpretamos assim, podem ser 2, ou 3, ou 4,
etc. Nós não sabemos até onde é que isto vai. Quando não sabemos até onde é que isto vai, fazemos assim. Então, se é pelo menos 2, o que é que não pode ser? E a resposta é, não pode ser 0, nem pode ser 1. São os únicos que ficam excluídos. Então, é muito frequente usarmos a seguinte estratégia. A nossa probabilidade será 1 menos a probabilidade associada ao 0 e ao 1. Se fizermos 1 menos a probabilidade associada ao 0 e ao 1, teremos a probabilidade pretendida. Isto porquê? Porque a soma das probabilidades dá sempre 1. Se a soma das probabilidades dá sempre 1, quando queremos um determinado acontecimento, por vezes é mais fácil fazer à custa do acontecimento contrário. Se o acontecimento contrário aqui é calcular apenas a probabilidade do 0 e do 1, então a probabilidade de termos 2, 3, 4, 5, etc, etc, que nunca mais acaba, é mais fácil fazermos 1 menos a probabilidade do que não pode ser. Passamos à resolução. Portanto, como o lambda era 10 e o nosso k era 8, tínhamos probabilidade de x igual a 8, agora é elevado a menos 10, que é o nosso lambda da fórmula, vezes 10 elevado a 8, que é lambda elevado a k, isto aqui é o k, isto aqui é o lambda, a dividir por k fatorial. K fatorial. É muito importante experimentar na calculadora para ver se deu exatamente o mesmo resultado. Portanto, como tem este detalhe de ter o exponencial, ter aqui o sinal de menos, que é importante usar aquele menos que está numa tecla com parênteses, e é importante fazer o 10 elevado a 8 e o 8 fatorial. Deve experimentar na sua calculadora antes de continuar. Neste momento deve fazer um pause e experimentar na sua máquina se dá certo. Em relação a outra situação de ter pelo menos 2, em que podia ser 2 ou 3 ou 4, etc, e nunca mais acabaria, fazemos pela situação contrária. É 1 menos o que não pode ser, ou seja, 1 menos a probabilidade de 0 somada com a probabilidade de 1. A probabilidade de 0 é aplicar a fórmula colocando 0 no lugar do k. A probabilidade do 1 é a mesma coisa, mas colocando o 1 no lugar do k. E o resultado final será este, que é aproximadamente 1. Mais um exemplo com o modelo de Poisson. Na ponte Vasco da Gama, o número de automóveis em centenas que atravessam por minuto é uma variável aleatória que tem distribuição de Poisson com um parâmetro igual a 3,2. Vamos fixar 3,2, que é centenas. Podemos já fixar que por minuto atravessam 320 automóveis. 320, se for em unidades. Determina o número médio de automóveis que atravessam a ponte Vasco da Gama por hora. Por hora. Ora bem, se aqui está por minuto, sabemos que uma hora tem 60 minutos. Portanto, deverão ser 320, que são os automóveis que passam por minuto, vezes 60. Porque uma hora tem 60 minutos. Qual é a probabilidade de que em determinado minuto a ponte Vasco da Gama seja atravessada por nenhum? Ora, nenhum é nós aplicarmos a nossa fórmula com o k igual a 0, ou seja, fazemos probabilidade x igual a 0. Já vamos ver daqui a pouco a resolução. Algum automóvel, probabilidade de ser atravessada por algum automóvel. Ora, algum pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. Há uma grande variedade de automóveis. Se é por algum, então dizemos que como há uma variedade muito, muito grande, é tudo menos 0. É tudo menos 0. Então a probabilidade será 1 menos a probabilidade do 0. Probabilidade do 0. Portanto, a probabilidade será
1 menos a probabilidade do zero. 400 automóveis. Ora, 400 automóveis, se nós fizermos o lambda em centenas, sabemos que 400 automóveis corresponde a 4 centenas. Vamos então à resolução do exercício. Em relação à média por hora, é 3,2 vezes 60, que dá 192 centenas. Lembrando que uma hora tem 60 minutos. Ou seja, 19.200 unidades. A probabilidade do zero, portanto, era colocar e elevado a menos 3,2. Portanto, isto é o nosso lambda. A 3,2 está em centenas. Aqui elevado a zero fatorial, temos este valor. Ser atravessado por algum, a probabilidade é 1 menos ser o zero. Portanto, fazemos 1 menos e subtraímos o valor anterior e dá isto. O ser atravessado por 400, portanto, como nós estamos a trabalhar em centenas, 400 são 4 centenas. Por essa razão é que no lugar do K pusemos 4. Reparemos que estamos a trabalhar com um lambda 3,2 que vinha em centenas. Modelo geométrico. Nota, este modelo utiliza-se quando queremos saber qual é a probabilidade de que certo acontecimento se realize ao fim de K experiências. Isto significa que antes de um sucesso houve K menos 1 insucessos. Exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de o 6 apenas ser ao fim de 10 lançamentos? Vamos fixar aqui. Sabemos que a probabilidade de ser o 6 é 1/6. Isto é a probabilidade de ser o 6 quando lançamos um dado. A probabilidade de ser um número que não seja 6 é 5/6. Porque, como o dado tem 6 faces, há uma que é o 6 e há 5 que não são o 6. Se queremos que ele saia apenas ao fim de 10 lançamentos, é mesmo que dizer que no primeiro lançamento não saiu o 6, no segundo não saiu o 6 e assim sucessivamente até o nono, e que só no 10º é que saiu o 6. Então, o 5/6, que é não ser o 6, vai repetir-se 9 vezes, que são os primeiros 9 lançamentos, e só ao fim do 10 é que vamos ter isto. Portanto, neste caso, a resposta seria 5/6 elevado a 9 vezes 1/6. Só para acertar melhor as ideias, as 9 primeiras tentativas nós não tivemos o 6 e apenas na 10ª é que já o tivemos. Mais um comentário acerca do modelo geométrico. A fórmula é dada por esta expressão. Normalmente não é necessário fixar esta fórmula, porque para nós é mais ou menos intuitivo que as primeiras tentativas é insucesso, ou seja, não dá aquilo que nós queremos, e depois, na tentativa de ordem K, é que já temos o valor. Podemos fixar que a média é 1 a dividir pela probabilidade de sucesso, quando for necessário, e a variância é dada por esta expressão. A média e a variância, se forem necessárias, serão sempre dadas ao aluno. Portanto, não é necessário estar a memorizar estas fórmulas. Reparemos que P é a probabilidade de sucesso e o menos P é a probabilidade de insucesso. Vamos a um exemplo da aplicação do modelo geométrico. Numa linha de montagem de monitores de computadores, a probabilidade de um monitor chegar ao fim da montagem com defeito é 0,012. Portanto, vão passando monitores, a probabilidade de aparecer um com defeito é 0,012. Calcula a probabilidade de, em determinado dia, o primeiro monitor a chegar ao fim da linha da montagem com algum defeito ser o sexto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que o sexto veio com defeito. E os primeiros 5 não tinham defeito. Se a probabilidade de ter defeito
é 0,012, a probabilidade de não ter defeito será 1 menos 0,012. Se os 5 primeiros não têm defeito, então a probabilidade de não ter defeito é elevado a 5, porque os 5 primeiros não têm defeitos, e o sexto, então, tem defeito. Portanto, a nossa probabilidade será 1 menos 0,012 elevado a 5, que significa os 5 primeiros não têm defeito e o sexto, então, tem defeito. Modelo binomial. Pretendemos calcular a probabilidade de termos K sucessos num total de N provas, onde a probabilidade de sucesso é constante. Temos aqui algumas fórmulas que não é necessário saber de cor. Vamos apenas ver, dentro de instantes, como é que elas se aplicam. Vamos começar aqui pela mais simples. A média é só multiplicar o N pelo P. E já vamos ver o que quer dizer o N e o P. A variância é N vezes o P vezes o menos P. E a probabilidade é dada por esta expressão, que já vamos ver. Vamos começar com um exemplo, para ser mais fácil de depois compreendermos esta fórmula. Se lançarmos um dado 10 vezes, portanto vamos lançar um dado 10 vezes, qual é a probabilidade de obtermos o 6 3 vezes? Ou seja, em 10 vezes, qual é a probabilidade de nessas 10 vezes o dado aparecer 3 vezes? Antes de olhar para qualquer fórmula, vamos dar algum sentido a isto. A probabilidade de aparecer o 6 é 1/6. A probabilidade de aparecer um número diferente de 6 é 5/6. O número 6 nós queremos que apareça 3 vezes. Então, é natural que o 1/6 vai estar elevado a 3. A probabilidade de aparecer um número que não seja o 6, sabemos que é 5/6, e ele vai aparecer 7 vezes. Porque temos 10 lançamentos, 3 com 6, 7 sem o 6. Depois, põe-se mais um problema que é, se temos 10 lançamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, podemos pensar, mas onde é que aparecem os 6? Ora, o 6 pode ser primeiro, segundo e terceiro. Mas também podia ser segundo, terceiro e quarto. Podia ser primeiro, segundo e último. Ou primeiro, terceiro e quinto. Havia uma variedade muito grande de posições onde podiam aparecer os 3 6 de entre as 10. Embora não faça parte desta disciplina, mas a fórmula que se utiliza para determinar daqueles 10 lugares, como é que a gente escolhe 3 para colocar os 6, é desta forma. 10 fatorial, porque são 10 ao todo, a dividir por 3 fatorial, vezes 7 fatorial. Isto 7 resulta do 10 menos 3. A outra parte, que é 1/6 ao cubo e 5/6 elevado a 7, é mais ou menos evidente para nós. Esta primeira parte, que embora pareça mais complexa, resulta exclusivamente de contagens. Em rigor isto chama-se combinações de 10, 3 a 3. No entanto, como isso não é uma matéria que se deixe especificamente na disciplina de Max, vamos praticamente ignorar essa parte teórica. Portanto, só temos que fazer esta conta e no final ver o resultado. Voltando agora à fórmula. A fórmula é sempre esta. A probabilidade fica elevada a k, que é aquilo que nós queremos elevado ao número de vezes que queremos que saia. Os insucessos são os restantes. E o número de vezes, portanto a contagem sobre em que posições é que eles saem, é que é dado pela primeira expressão. Apesar de isto parecer muito complicado, estas fórmulas serão sempre dadas e os exemplos nunca serão demasiado complexos.
Exemplo, modelo binomial. Numa fábrica de confecções, estima-se que 2% das peças saem com defeito. E vamos imaginar que esta probabilidade de ser com defeito é constante. Vamos admitir que esta probabilidade de ser com defeito é constante, é sempre a mesma. Analisou-se um lote constituído por 8 peças. Qual é a probabilidade de, nesse lote, existirem 4 peças com defeito? Depois, há uma outra pergunta que é, haverá e qual é a probabilidade de haver mais do que uma peça com defeito? Se calhar vamos começar por esta segunda parte, que é apenas uma questão lógica. Haver mais do que uma. Ora, haver mais do que uma é haver 2, ou 3, ou 4, etc. Neste caso iria até 8, mas é mais fácil de fazer. Ou menos a probabilidade de ser o que fica de fora. Portanto, o que é que fica de fora? Fica o 0. Fica o menos a probabilidade do x ser 0 ou o x ser 1. Voltando aqui, probabilidade de existir exatamente 4. Fazemos assim. A probabilidade de ser com defeito é 2%, então fazemos 0,02. Isto é a probabilidade de serem com defeito. Probabilidade de ser sem defeito é 1 menos isto, que dá 0,98. Quantas peças são ao todo? 8. Quantas queremos que saiam com defeito? 4. Então, a probabilidade de defeito fica elevada a 4. Como ao todo são 8, as peças sem defeito também serão 4. 4 mais 4 dá 8. E agora, entre as 8, vamos escolher as 4 posições para colocar as peças que têm defeito. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde é que vem as com defeito? Pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, quarto, quinto, etc. Havia muitas possibilidades. Então, seguindo a fórmula dada ainda há pouco, fica 8 fatorial, que é o nosso n fatorial. No denominador fica 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos agora passar à resolução. Portanto, admitimos que a probabilidade é fixa. Se a probabilidade não for fixa, não se pode aplicar este modelo. Este modelo, que é o modelo binomial, admite sempre que a probabilidade é fixa. Nunca se pode aplicar isto, por exemplo, àquelas situações do tipo extrações de poucos elementos sem reposição, porque aí a probabilidade está mudando. Aqui admitimos que a probabilidade é fixa, ou pelo menos mais ou menos fixa. Por outro lado, também, já agora, dar aqui mais chega, este modelo chama-se binomial porque consideramos sempre duas situações, que são ou tem defeito ou não tem defeito, ou é sucesso ou é insucesso. Portanto, 2%, que é a probabilidade de ter defeito, é 0,02, será o nosso P. Não ter defeito é 0,98. O número total é 8. Probabilidade de 4 com defeito, probabilidade de x igual a 4, 8 factorial, sobre 4 factorial vezes 4 factorial, que não tem o sinal de vezes, mas subentende-se. O 0,02 elevado a 4, porque são 4 com defeito. 0,98 também elevado a 4, porque são 4 sem defeito. E dá este número, que é um número muito próximo de 0. No 3,2, queremos saber qual era a probabilidade de haver mais do que uma com defeito. Ora, mais do que uma é tudo menos o 0 e o 1. Portanto, só temos que fazer um menos. Aplicamos este raciocínio para o 0 e aplicamos isto para o 1. E obtemos o valor final.